O papai chegou. A história começa numa cidade tranquila. Pelo menos até um kaiju gigante resolver aparecer para destruir tudo. O alerta de emergência toca, o povo sai correndo para se esconder, e o monstrão vai passeando pela cidade como se fosse dono do lugar. Mas calma! A força de defesa chega e começa a metralhar o bicho. E como isso já virou rotina, tem até gente assistindo de camarote, ansiosa para ver qual divisão vai dar um jeito na criatura. A terceira divisão aparece na cena, e uma garota simplesmente pega um canhão gigante e fura o kaiju como se fosse um queijo suíço. Missão cumprida. Nosso protagonista, Kafka, assiste tudo boquiaberto, só pensando, caraca, que bicho enorme. Mas enquanto os heróis saem ovacionados, ele e seu time se aproximam do kaiju derrotado porque, adivinha? O trabalho deles só começa depois da pancadaria. Kafka faz parte da galera que desmonta esses monstrões e se livra dos restos. Ninguém valoriza, ninguém agradece, mas alguém tem que fazer o serviço sujo. Ele deposita uma amostra do kaiju num drone, porque, né, procedimento padrão. Mas o perigo não acabou. Um desavisado mexe onde não devia, e pá, explosão. Um colega se machuca, mas Kafka, calejado de tanto lidar com esse tipo de acidente, resolve a situação rapidinho. E para piorar, os chefes querem que eles limpem essa bagunça gigante em apenas uma semana. Kafka só consegue pensar, beleza, né? Mais um dia normal no pior emprego do mundo. Kafka recebe a ótima notícia de que vai trabalhar em uma área diferente porque estão sem pessoal. Ele fica feliz? Óbvio que não, porque o destino dele é os intestinos do kaiju. Sim, ele vai passar o dia enfiado no sistema digestivo do monstro. Os colegas ficam em choque por ele, já que todo mundo sabe que lá dentro o cheiro é de fazer um urso desmaiar. Chegando lá, Kafka perde a fome na hora, mas, como bom guerreiro da faxina, aguenta firme e faz o trabalho. No fim do dia, ele chega em casa destruído e faz de tudo para tirar o cheiro da desgraça. Enquanto isso, no noticiário, só falam da Capitã Mina, da terceira divisão. Aos 27 anos, a mulher já estraçalhou centenas de kaijus e ainda tá cotada para ser comandante. Só sucesso! A questão é que Kafka e Mina eram amigos de infância e, um dia, prometeram juntos que iriam acabar com todos os kaijus. Só que, bom, um deles cumpriu a promessa e o outro tá tirando tripas de monstro na madrugada. Ele tenta não pensar muito nisso, porque a depressão vem forte, então só se convence de que limpar kaijus também é um trabalho importante. Afinal, ele tem onde morar e pode comer o que quiser. Tá bom, né? No dia seguinte, no trabalho, Kafka conhece o novato, Ishikawa, um estudante que quer entrar na força de defesa. Os colegas cutucam Kafka, lembrando que ele já teve esse sonho, mas desistiu e virou um veterano da limpeza de monstros. Ishikawa, determinado, não entende como alguém pode simplesmente desistir. Kafka tenta justificar, dizendo que tentou, mas sempre tinha alguém melhor que ele. Mas Ishikawa tá nem aí pra isso e solta um "eu nunca vou desistir", bem dramático. Kafka só olha e pensa, a juventude e suas esperanças. Kafka achou que ia se dar bem com Ishikawa porque os dois tinham o mesmo sonho, mas, na real, ele só ficou pistola. O moleque fez uma pergunta que simplesmente não tinha como responder sem parecer um derrotado. Agora, Kafka fica na bad, pensando se desistir do sonho foi mesmo a melhor escolha. Mas não dá tempo de filosofar, porque o trabalho chama. A equipe decide o que vai ser preservado para pesquisa e o que vai direto pro lixo biológico. Ishikawa, o novato cheio de energia, é escalado para os intestinos. Kafka fica feliz, pensando bem feito, mas aí descobre que também foi jogado no mesmo buraco pela segunda vez seguida. O motivo? Ele é bom com intestinos. Que honra, hein? Kafka então decide que vai mostrar para todo mundo do que é feito. O chefe até zoa que ele reclama muito, mas admite que o cara é um bom trabalhador. Até comenta que, se Kafka tivesse passado na prova da força de defesa, teria sido um excelente soldado. No meio da nojenta missão, Ishikawa quase passa mal, e Kafka fica satisfeito por ver que o garoto sofreu tanto quanto ele. Só que aí ele percebe que o novato trouxe pouca comida. Ishikawa, com aquele jeitão de adolescente rebelde, diz que não tá com fome, mas Kafka dá um suplemento pra ele e insiste que coma, senão não vai sobreviver ao trampo. Também oferece tampões de nariz. Ishikawa, cheio de orgulho, recusa. Kafka, com a experiência de quem já passou por essa tortura, insiste. No fim do dia, depois de muito suor e tripas, a equipe finalmente se limpa e vai embora. Kafka comemora que a pior parte já passou. Só que Ishikawa chega perto dele, e Kafka pensa, não, lá vem outra provocação. Mas, para sua surpresa, o garoto agradece por ter ajudado ele a sobreviver ao dia. Antes de sair, Ishikawa solta uma bomba. A força de defesa aumentou a idade máxima para entrar. Agora dá para se alistar até os 33 anos. Kafka congela. Ishikawa percebe que não é da conta dele, mas nota que Kafka ficou meio deprê quando falou da força de defesa. O garoto, tentando bancar o descolado, solta um se quiser desistir, desiste logo.
Mas, em vez de se ofender, Kafka agradece e admite que Ishikawa é mais legal do que parecia. O garoto, claro, não pode perder o estilo bad boy e responde algo tipo tanto faz, eu não ligo pra você mesmo, mas o destino não deixa nem ele terminar a frase. Do nada, um monstro aparece e parte pra cima de Ishikawa. Kafka entra em modo herói e salva o moleque no último segundo, mas acaba todo estropiado no processo. Ishikawa fica em choque e identifica a criatura como um Yoju. Enquanto ele tá ali paralisado, Kafka tem que salvar o garoto de novo. Kafka grita pra ele correr e chamar ajuda, mas Ishikawa, teimoso como sempre, se recusa a abandonar o colega. Kafka então apela pra lógica. Se tu morrer aqui, nunca vai entrar na força de defesa, animal. Dessa vez, o argumento funciona e Ishikawa finalmente dá no pé. Agora, Kafka precisa sobreviver ao bicho. Ele sai correndo pelas ruas, desviando dos golpes e passando por becos apertados. Numa jogada digna de filme de ação, ele atravessa uma parede de vidro e ganha um tempinho para respirar. Nesse momento, a mente dele viaja pro passado. Ele e Mina perderam tudo por causa dos kaiju, as escolas, as casas. Mas o que realmente traumatizou Kafka foi que ele não conseguiu terminar seu jogo de Pokémon. Mina, indignada, esperava que fosse algo mais sério. Para ela, a pior parte foi a morte de um gato chamado Mo. Depois desse momento de reflexão e discussão sobre prioridades na vida, os dois juraram juntos que entrariam para a força de defesa. Rolaram até umas provocações sobre quem seria o soldado mais badass. No final, decidiram que eliminariam todos os kaiju juntos. De volta ao presente, Kafka percebe que sua vida tomou um rumo completamente diferente do combinado. Mas não dá tempo para lamentar, porque o monstro tá destruindo prédios só para alcançar ele. Kafka decide que já deu de fugir e resolve encarar o monstro. O plano: atacar as pernas da criatura. O problema: o bicho simplesmente ignora essa estratégia patética e dá um pisão nele como se fosse um inseto. Kafka sente a alma saindo do corpo, sua perna vai pro espaço, e ele fica caído no chão, sem conseguir se mexer. Para piorar, o monstro tá prestes a devorá-lo como um snack da tarde. Mas, do nada, Ishikawa aparece para salvá-lo. Kafka, indignado, grita: seu idiota! Ishikawa responde que já chamou a força de defesa. Kafka se irrita mais ainda: não por isso. Você é um idiota por ter voltado. Mas Ishikawa insiste que, se ele abandonasse Kafka, nunca poderia se tornar um verdadeiro soldado. Nesse momento, Kafka lembra do fatídico dia em que recebeu a carta de rejeição da força de defesa. Seus sonhos foram destruídos, e agora ele se odeia por ser tão inútil. Enquanto isso, Ishikawa está sendo usado pelo monstro como brinquedo de mastigar. Kafka, furioso, percebe que não mudou nada, não conseguiu salvar o gato da mina no passado e agora nem consegue salvar o estagiário do trabalho. No auge do desespero, Kafka solta um grito de raiva absurdo. Mas, antes que algo aconteça, o monstro simplesmente explode em pedaços. Ele e Ishikawa ficam boquiabertos, sem entender nada. Uma voz feminina se destaca no meio da poeira: alvo eliminado. Kafka olha e quase tem outro infarto. É Mina. Ela chegou junto com soldados da 3ª divisão, parecendo uma verdadeira chefe. Sem tempo para conversinha, Mina manda alguns membros cuidarem dos feridos e parte para a caçada de mais monstros. Kafka é resgatado, mas tá tão detonado que nem consegue reagir. Mais tarde, no hospital de Yokohama, ele fica maravilhado com o quanto Mina se tornou incrível. Ela destruiu um monstro absurdo como se fosse nada. E ele continua sendo um peso morto. Kafka sente que ela alcançou um nível que ele jamais poderia alcançar. Mas, quando ele acha que tá sozinho em sua bed, olha pro lado e descobre que Ishikawa tá lá o tempo todo. E aí, vem a revelação. Kafka percebe que, se Ishikawa não tivesse insistido em salvá-lo, ele já estaria servindo de comida para monstro. Mas a maior surpresa vem quando Ishikawa solta um: cara, você é legal. Kafka quase chora. Ele lembra da competição com Mina sobre quem seria o oficial mais maneiro. Ishikawa sugere que Kafka deveria virar oficial de vez, mas deixa claro que a decisão é dele. Kafka resolve que já chega de drama e se dá um soco na própria cara para sair da bad. Ele agradece Ishikawa e admite: tá bom, você é um cara legal. Kafka percebe que desistir não é o pior dos problemas, mas se enganar sobre isso é. Então, ele levanta a cabeça e declara com confiança: eu vou me tornar um oficial da força de defesa. Momento épico. Sim. Duração do momento épico: exatamente 2 segundos. Isso porque, do nada, surge um monstro flutuando sobre ele e dizendo que finalmente o encontrou. Kafka nem tem tempo de reagir antes de ser violentamente entuchado pela criatura. O monstro se enfiou goela abaixo, e agora Kafka tá lá, se debatendo e sem conseguir respirar. Ishikawa tenta ajudar, mas quando olha de novo, tem um monstro no lugar de Kafka. Kafka olha pra Ishikawa. Ishikawa olha pro bicho. Kafka olha pro espelho. E aí, os dois entram em modo pânico. Kafka tenta acalmar Ishikawa, dizendo que continua sendo ele, mas a situação tá esquisita demais. Pra piorar, um velhote aparece e já puxa o celular pra chamar a força de defesa. Ishikawa e Kafka se olham, processam a informação e entram em modo fuja agora ou morra. Enquanto isso, Mina lembra de quando Kafka ensinava ela a derrotar kaijus. Na época, ela tremia só de pensar em lutar contra um, mas Kafka garantiu que sempre estaria ao lado dela.
Corte para o presente. Mina pensa, bem, isso foi uma mentira. Ela recebe a informação de que um kaiju foi avistado no hospital de Yokohama. Sem hesitar, Mina dá a ordem, eu mesma vou lidar com isso. E parte com seu esquadrão para destruir a criatura. E agora, Kafka corre ou assume a forma de monstro em rede nacional. Voltamos no tempo e vemos Mina zoando Kafka porque ele prometeu ficar do lado dela caso ela ficasse com medo. Kafka, morrendo de vergonha, pede para ela nunca contar isso para ninguém. Mas Mina, na real, ficou bem tocada e agradece, concordando que juntos não tem nada a temer. No presente, Mina reúne sua divisão para ir ao hospital exterminar um kaiju que apareceu por lá. A cidade inteira entra em alerta e todo mundo corre para se esconder. No hospital, um velhinho olha para Kafka e fica apavorado, achando que ele é um monstro. Ishikawa tenta acalmar a situação, sugerindo que Kafka sorria, mas o sorriso dele parece um demônio querendo devorar almas. O velhinho apaga na hora. Kafka tenta ajudar, mas sem querer destrói o lugar todo com um simples toque. Ele fica chocado com a própria força, enquanto os outros percebem que tem um kaiju ali. Ishikawa tranquiliza Kafka, dizendo que a força de defesa está a caminho, então eles decidem vazar. Kafka tenta fugir pela janela, mas ao encostar levemente na parede, ele destrói tudo. Ele começa a se perguntar o que está acontecendo com o próprio corpo, mas não tem tempo para pensar, porque o caos já começou. Eles pulam pela janela, mas Kafka, sem noção da própria força, se lança muito mais longe do que queria. Ishikawa começa a desconfiar. Será que esse kaiju é mesmo Kafka? Ele pergunta diretamente, mas Kafka não tem certeza de nada, já que seu corpo está totalmente fora de controle. De repente, um parasita sai da boca dele e quase devora um passarinho vivo. Por sorte, Kafka volta ao normal, mas avisa que tem um problema sério. Ishikawa se prepara para o pior, imaginando que seja algo aterrorizante, mas Kafka apenas avisa que precisa fazer xixi. Ishikawa, incrédulo, manda ele segurar, mas Kafka responde desesperado que não consegue. O pior de tudo, Ishikawa percebe que Kafka pode nem ter mais as partes certas para isso. Ishikawa ainda tenta entender como Kafka vai fazer xixi nesse novo corpo bizarro, até que Kafka choca os dois ao descobrir que agora ele faz xixi pelos mamilos. Sim, você leu certo. Xixi pelos mamilos. Kafka está oficialmente no fundo do poço da humilhação, mas Ishikawa, tentando manter a compostura, lembra que eles têm problemas um pouco mais urgentes no momento. Kafka começa a se perguntar se ainda pode entrar para a força de defesa, mas Ishikawa dá um choque de realidade. Mano, você é exatamente o tipo de coisa que a força de defesa extermina. Você não vai entrar, você vai virar alvo. Kafka fica em choque, percebendo que pode ter ferrado seu sonho. E justo agora que ele tinha decidido correr atrás da mina. Enquanto eles tentam se esconder, Kafka sente que algo está se aproximando. Mas não é a força de defesa. Vem debaixo da terra. De repente, uma explosão acontece na cidade, e um novo kaiju aparece. Kafka percebe que é do mesmo tipo que atacou antes. Ishikawa se preocupa com as pessoas, mas pelo menos os alarmes já estavam tocando por causa do próprio Kafka, então o caos já estava instaurado mesmo. Em outro canto da cidade, uma garotinha chora porque sua mãe ficou presa e um kaiju aparece para atacá-las. A mãe grita para a filha fugir, mas já era tarde demais. O monstro está prestes a devorar as duas, quando, do nada, Kafka chega metendo um socão monstruoso na cara do kaiju. O impacto é tão insano que até o próprio Kafka fica surpreso com sua força. Ele vai checar a garotinha, mas ela está em pânico total porque ele parece um bicho mais assustador que o próprio kaiju. Kafka tenta acalmá-la com um sorriso, o que, obviamente, só piora a situação. Ele resgata a mãe desmaiada enquanto Ishikawa garante que ela vai ficar bem. Mas o kaiju volta. Kafka manda Ishikawa sair dali porque ele tem um plano. Ishikawa, já calejado, pergunta, você vai fazer o quê? Kafka responde com pura confiança, vou socar esse bicho com todas as minhas forças. Ele começa uma contagem regressiva, o corpo começa a brilhar de energia, e... Pou! O soco de Kafka simplesmente desintegra o kaiju. Partes da criatura voam para tudo que é lado e o sangue começa a chover do céu. Ishikawa, completamente sem palavras, só consegue olhar para essa cena digna de filme de terror e tentar processar o que acabou de acontecer. Ishikawa ainda não acredita no absurdo de força que o Kafka tem e já decreta. Mano, você nunca pode usar esse soco num ser humano, jamais. Kafka, que agora tá parecendo o próprio vilão final, tenta acalmar a galera e diz que eles podem ir pro hospital em segurança. Ele até tenta ser simpático e fala pra menininha não se preocupar, porque a força de defesa já tá a caminho. Mas, convenhamos, ele tá parecendo mais perigoso que o kaiju que destruiu. Quando ele se vira pra ir embora, a menina o interrompe e agradece. Isso atinge Kafka direto no coração, fazendo ele lembrar da mina o agradecendo no passado. Ele começa a imaginar um futuro onde luta ao lado dela, como um verdadeiro herói. E não como um monstro que faz xixi pelos mamilos. Ishikawa, sempre o sensato do rolê, quer sair correndo antes que os soldados os encontrem. Mas Kafka, com um olhar de determinação, declara em alto e bom som que não vai desistir. Ele volta a exibir seu rosto humano e afirma que precisa estar ao lado da mina. A dramaticidade do momento só não é maior porque ele ainda tá fedendo a sangue de kaiju.
A força de defesa finalmente chega na cena do crime, olhando para os restos mortais do Kaiju, tentando entender o que diabos aconteceu ali. Mina se aproxima da menina e pede que ela conte tudo, mas só de lembrar da cena, a criança já fica traumatizada. Mina tenta acalmá-la, prometendo que vai destruir todos os Kaijus para protegê-la. Só que aí a menina começa a se preocupar por outro motivo. Ela olha para Mina com olhos cheios de medo e diz: "Por favor, promete que não vai machucar o Kaiju bom." Mina trava na base e fica sem entender nada. Kaiju bom? Como assim, minha filha? 3 meses depois, o noticiário revela que a Força de Defesa deu um nome oficial para esse Kaiju misterioso. Com base nos relatos das testemunhas, fizeram um desenho dele, e agora ele é chamado de Kaiju número 8. No trabalho de limpeza, os colegas do Kafka nem ligam muito, assumindo que esse Kaiju já deve ter virado poeira. Enquanto isso, Ishikawa chega ao serviço pensando no quão insano é o fato do Kafka ter sido o primeiro Kaiju da história a fugir da Força de Defesa. Agora, o país inteiro tá atrás dele. Imagina o BO se pegam o cara. Do nada, o chefe aparece e entrega uma carta para Kafka e Ishikawa. Os colegas lembram que todo ano Kafka fazia o exame da Força de Defesa, e todo ano eles tinham que consolá-lo porque ele sempre rodava. Ishikawa abre sua própria carta. E ele passou na primeira fase do exame. Os amigos comemoram e ele, muito curioso, decide dar uma espiadinha na carta do Kafka, e vê algo que o deixa chocado. Kafka pega a carta, olha bem para ela, e... ele finalmente passou. Os amigos percebem que isso significa que, depois de tantos anos tentando, ele tem sua última chance de entrar na Força de Defesa. O clima é de festa. Todo mundo tá feliz por ele, menos seu fígado, que já se prepara para a bebedeira da comemoração. Ishikawa, animado, conta para Kafka que ele passou na primeira fase dos exames. Mas a felicidade dura exatos 3 segundos, porque Kafka ainda tá em sua forma de Kaiju. Ishikawa começa a surtar, e Kafka nem percebe o problema até que seu amigo praticamente berra: "Você acabou de aparecer no jornal, animal." Para piorar, ele nem consegue reverter totalmente sua transformação, e Ishikawa já prevê o desastre. É questão de tempo até eles soltar um "me chamem de Kafkão." A gente descobre que, depois de toda a treta com os Kaijus, eles deram um jeitinho, mentiram sobre absolutamente tudo e saíram ilesos. Isso que é ter lábia. Ishikawa esperava que Kafka ficasse mais empolgado com a carta, mas logo entende o motivo da cara de derrota dele. A segunda fase do exame é onde ele sempre toma na cabeça. Ishikawa fica pensativo e pergunta: "Mas você vai mesmo fazer a prova com esse seu corpinho Kaiju bombado?" Kafka afirma que sim e que ninguém vai perceber. Ishikawa olha para ele e pensa: "Mano, a cada 5 minutos você explode alguma coisa sem querer." O problema é que a primeira fase do exame era só uma provinha teórica e um pouco de burocracia. Ou seja, o equivalente a assinar uns papéis e não dormir na aula. Mas agora, na segunda fase, o bagulho vai ficar tenso. Vários oficiais da Força de Defesa estarão por perto e, se virem que ele é um Kaiju, vão mandar bala sem pensar 2 vezes. Mas Kafka já tá decidido: "Eu vou fazer esse exame custe o que custar." Ele passou os últimos 3 meses se matando de treinar e essa é sua última chance, já que tem 32 anos. Ishikawa também tá determinado e jura que, aconteça o que acontecer, ele não vai desistir. Eles apertam as mãos, selando um pacto de rivais. E aí Kafka tenta abrir uma garrafinha de água. A tampa resiste. Ele faz um pouquinho mais de força e destrói a garrafa inteira com sua força descomunal. Ishikawa só observa e pensa: "Beleza, retiro tudo que eu disse. Esse cara tá lascado." Os dois voltam a discutir, mas logo se acalmam quando percebem que os outros funcionários vão chegar. Kafka, agora um pouco mais relaxado, finalmente admite para si mesmo: "Caramba, eu realmente passei da primeira fase." E assim, 10 dias depois, chega o momento decisivo. Eles chegam na base Tashikawa da Força de Defesa para o exame. Ishikawa, que já foi para outra base em uma excursão, tá tranquilo. Já Kafka... Bom, Kafka tá quase pedindo papel para se limpar. A base Tashikawa é enorme, muito maior do que qualquer outra que Ishikawa já visitou. Mas o problema nem é o tamanho. O problema é que ela compartilha espaço com o quartel da Força de Autodefesa. Ou seja, tem soldado para todo lado. Se Kafka se transformar sem querer ali no meio, vai levar mais tiro do que protagonista de filme de ação dos anos 80. Mas Kafka, totalmente confiante e sem noção, diz que tá na hora de se apresentar. Eles chegaram cedo, mas ele quer garantir seu lugar. Só que, antes que possa dar 2 passos, uma garota do nada grita: "Ei, velhote." Kafka sente um golpe crítico na alma. "Velhote, eu tenho só 32. Mas a garota não dá a mínima e responde: "Sim, e 32 anos já é velho." O silêncio de Kafka ecoa por todo o multiverso. Para piorar, ela manda ele tirar o caminhão do caminho. Kafka, já sem paciência, explica que tem um monte de vagas disponíveis, mas a garota insiste porque o número da sorte dela hoje é 5. Kafka já tá cansado dessa conversa absurda e decide que vai dar uma lição de moral nela. Mas antes que ele possa falar qualquer coisa, a garota simplesmente arranca o vestido e revela um traje de combate por baixo. Antes que Kafka e Ishikawa possam processar o que está acontecendo, ela levanta o caminhão com uma mão só e o joga pro lado como se fosse um brinquedo. Os caras ficam em choque. Kafka, quase chorando: "Aquele era um veículo da empresa."
Ishikawa, tentando entender, que diabos é essa garota? A resposta vem na lata. Ela é a candidata número 216, caro. Seu hobby: eliminar kaijus. Ela manda os dois lembrarem do nome dela. Ishikawa treme na base ao reconhecer o sobrenome. Tem algo grande por trás dessa garota. Mas Caro não terminou. Ela se vira para Kafka, chega bem perto, dá uma cheirada e diz: você fede a kaiju. Kafka engole seco. Agora lascou de vez. Inscreva-se no canal do Paizão aqui.